Então vai lá, Kendi, conta pra gente o que é mindfulness. Então, pessoal, primeiro, Carlinhos, te agradecer por mais essa oportunidade. A gente está batendo esse papo, é sempre muito bom a gente conversar. E esse assunto, que você sabe o quanto eu amo esse assunto, mindfulness, os dois, né? Mindfulness e criação de filhos. Tenho três aqui. E o quanto mindfulness é um recurso, uma ferramenta poderosíssima que me ajuda na criação dos filhos. Eu vou falar por quê, né? Primeiro, eu já queria quebrar um mito, tá, Carlinhos? Mindfulness e meditação não são a mesma coisa. Então a gente já começa por aí, pessoal. Mindfulness é um estado mental, um estado de atenção plena. É você estar presente para o que te acontece momento a momento, com abertura e curiosidade e sem julgamento. Então por exemplo, essa live que eu estou fazendo aqui com a Carlinha, que a gente está conversando aqui com vocês, é única, porque é um momento que a gente nunca viveu ele antes. Então eu viver cada momento com essa abertura, com essa curiosidade. Mas quando a gente fala cada momento, é cada momento mesmo. Seria cada respiração. Cada momento que a gente está com os nossos filhos é único. Por mais que a gente tenha diversos momentos no decorrer do dia, mas cada momento com os filhos, ele é único. Então quando a gente fala de mindfulness, é a gente perceber cada momento, a gente estar verdadeiramente presente para cada momento. Porque na maioria das vezes a gente não está presente. Eu não sei se vocês querem ver um exemplo prático disso. Talvez muita gente deve ter visto aquele filme Clique, Controle Remoto Universal, com Adam Sandler. Tem alguns momentos do filme que ele usa o controle remoto para pular as partes supostamente chatas que ele gostaria de não viver. Tipo almoços em família, momentos de doenças, desentendimentos com a esposa. E aí o controle remoto pulava aquele período. Só que o período acontecia. Então teve um momento que a esposa dele falou alguma coisa com ele e ele não lembrava. Aí ele voltou no controle remoto naquela situação e ele estava jantando com a família assim, ó. Aham, aham, aham. Totalmente no piloto automático. Ele estava lá presente, de corpo presente, mas mentalmente ele não estava lá. É mais ou menos isso que acontece se a gente for fazer essa analogia, né? Quantas vezes a gente está com os nossos filhos e a gente não está com os nossos filhos? Exatamente. Quantas vezes as crianças estão falando com a gente está no celular, ou na televisão, ou em qualquer outra coisa, e está assim, aham, 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 e a gente não escutou o que a criança falou. Ou às vezes a gente tá até brincando com eles. Mas sabe Sim, assim, a mente tá em outro lugar. Você tá até ali com o Lego. Aí você vai, põe uma peça, põe outra. Mas na verdade, você tá pensando no almoço que tem que fazer, tá pensando na janela que tá aberta, no trânsito que tem que pegar para poder ir para a escola. A mente consciente está em outro lugar. Na verdade, não é a mente consciente, né? Enfim, amém. você tá em outro lugar, né, Kendi? Vou entrar nesse detalhe, não. Mas É, e aí a gente se perde, né? Nesse turbilhão de pensamentos, a gente se perde nessas criações mentais que a gente faz, e a gente deixa de viver o momento presente. A gente deixa de estar presente para o que é mais importante para a nossa vida, que são nossos filhos. E eu falo, Carlinha, que o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa presença real, verdadeira. As crianças, os nossos filhos, eles não deveriam implorar pela nossa atenção, sabe? Isso deveria ser algo que a gente já fizesse naturalmente. Mas, claro, a gente entende a vida corrida de todo mundo e desafio aí, home office, criança e tal. Mas é fundamental que a gente exercite essa atenção plena. E aí sim, a gente falando de meditação, a meditação é uma forma de exercitar a atenção plena. Não é a única, mas é uma forma de exercitar. é porque, na verdade, pelo que eu entendi, veja bem, Kendi, eu não sou especialista aqui, então eu vou falar e você me corrige, né? Para as pessoas não ficarem com a informação errada. Mas pelo que eu entendi do mindfulness na época, eu fiz um curso, né, de 3 dias sobre isso e tal. O que eu entendi é que o mindfulness, na verdade, é um estilo de vida. É você viver todos os momentos da sua vida em atenção plena. Ou seja, eu vou tomar um banho. Depois que eu fiz o curso, eu percebi que a minha mente estava sempre voando. Exemplo, eu vou tomar um banho, eu penso, eu estou concentrada no banho. Então eu pego o sabonete
e eu sinto eu pegar o sabonete, eu passo ele no meu corpo, eu sinto a sensação do meu corpo, eu sinto a água caindo no meu corpo. E quando eu comecei a observar isso, eu percebi que eu só tomava banho no piloto automático. E você sabe o que eu fazia? Eu aproveitava o banho e qualquer outra atividade do dia para pensar em outra coisa. E eu achava que eu estava economizando tempo. Tipo assim, é bom que eu já vou tomar meu banho, eu já penso no que eu vou fazer. E eu já... Você tá entendendo? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E, na verdade, você não tá vivendo o hoje, você não tá vivendo o agora, aproveitando o momento. Você tá sempre vivendo ou o passado ou o futuro, porque você tá sempre pensando em alguma coisa. Você não tá pensando no momento. Sim, sim. É exatamente isso, Carla. Você deu um ótimo exemplo. Mindfulness, porque quando a gente fala de mindfulness, tem as práticas formais e as práticas informais. Então, quando a gente fala de prática formal, é aquela prática que realmente eu paro, fecho os olhos e medito ali por alguns minutos. Essa é a prática formal. A prática informal é quando eu estou em um momento de alguma atividade rotineira, doméstica, e eu estou atento para o que está acontecendo. Igual você deu o exemplo do banho. Eu sinto a água quente correr pelo meu corpo, eu sinto a textura do sabonete, eu sinto o cheiro do sabonete. Então, tudo isso, eu estar presente para isso. Eu estou, por exemplo, escovando os dentes, prestando atenção no contato ali da escova com a minha boca, no contato da minha mão. Então, eu estar presente, eu colocar os meus sentidos para funcionarem nas situações mais corriqueiras do meu dia a dia, né? Quer ver um exemplo disso? Como isso traz uma sensação de bem-estar para a gente? De presença. Eu me lembro, recentemente, eu estava dando banho no meu bebê. Eu tenho 3 filhos, né? 14 anos, 13 anos e o bebê de 2. E, então, já dei muito banho em criança. Muito, muito, muito. Sem conta. E aí eu estava dando um banho com o meu bebê, isso recente, há poucas semanas, e eu estava tão presente do que estava acontecendo, eu tava olhando para o meu filho com curiosidade, sabe? Eu estava sentindo o cheiro do sabonete, eu estava passando a mão na pele do meu bebê, sentindo aquela textura macia que é inigualável, e eu estava tão presente para aquela situação que de repente eu me senti emocionado, como se fosse a primeira vez que eu estava dando banho no meu filho. Então, quando eu falo de estar presente, é isso, é estar verdadeiramente presente. Sabe, os meus filhos, os mais velhos, quando eles acordam para a escola, eu já estou acordado, já estou estudando ou meditando. E eles me abraçam de manhã, eu presto atenção no calor da pele deles, no cheiro do cabelo deles. Então, é estar presente para cada detalhe da vida do filho. Quando o seu filho estiver falando com você, você solta o celular, para um pouco o que você está fazendo, olha para o olho dele, sabe? Se conecta com o seu filho, escuta verdadeiramente o seu filho. Porque o mindfulness, ele nos ajuda, Carla, até nessa escuta mindful, essa escuta presente, sabe? A gente não escutar os nossos filhos com aquela coisa assim, sabe quando a criança já vai falar e no seu pensamento já está assim, nossa, lá vem uma criancice? Você já rotula o que você vai ouvir, você já julga o que você vai ouvir. Então você se abre para ouvir o seu filho de uma forma mais presente, sem julgamento, sem rotular a criança. Isso é vida, porque conecta a gente com os nossos filhos. Ninguém gosta de se sentir julgado. Então o mindfulness nos ajuda, inclusive, nisso, da gente começar a se libertar desse julgamento, né? E tem uma coisa assim muito importante para a gente falar do mindfulness, que é a gente perceber o que acontece com a gente na hora que a gente reage às situações. Se eu estou presente, para mim, eu percebo as minhas reações emocionais, físicas. É verdade, hein? E com criança, assim, a gente tem rompantes emocionais, né? Então, por exemplo, a gente essa aí eu não tinha associado com mindfulness, ou seja, nossa, eu estou verdadeiramente na situação e meu filho começa a gritar 1 vez, 2, 10, e você tá realmente presente, você começa a perceber seu coração batendo mais rápido, né? As emoções no seu corpo, e ou seja, você pode agir antes de ter esse rompante, antes de gritar, enfim, de perder a cabeça, né? E aí você pode aí gerenciar seus sentimentos. É verdade, hein? Eu nem tinha associado isso ao mindfulness. Porque assim, ó, o mindfulness, uma coisa muito importante da gente falar sobre mindfulness é não ter expectativa. Eu não querer forçar nada. Então, mas é eu perceber o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, se eu estou nervoso ou com raiva naquela hora, às vezes por alguma coisa que os meus filhos fizeram,
eu percebo a minha raiva. Não quer dizer que eu vou falar assim, não, eu tenho que ficar calmo. Não, mindfulness não é ter que nada. Você não tem que fazer nada, mas você está presente para aquela sua raiva. E você pode escolher agir diferente diante daquela situação. É muito comum. Aqui, ó, eu tenho dois adolescentes em casa, eles dois numa briga aqui, numa brincadeira sem graça um com o outro, começou uma briga, e aí um machucou o outro. E eu naquela hora fiquei com raiva, porque eu vi o que o outro fez, e eu falei, nossa, que coisa feia, eu já comecei a rotular, a julgar. E aí eu comecei a perceber meu coração batendo acelerado, minha respiração ofegante. E aí quando eu ia corrigir os dois, eu olhei para os dois e falei assim, olha, o que vocês fizeram não foi legal, mas depois a gente conversa. E eu saí de cena. Porque se eu fosse intervir naquela hora, se eu fosse interferir naquela hora, a resposta com certeza ia ser disfuncional, desproporcional. Então o mindfulness nos ajuda a ter essa presença para intencionalmente eu decidir fazer escolhas diferentes. Porque quantas vezes a gente não berra com os nossos filhos, a gente não agride os nossos filhos verbalmente, ou até fisicamente, por causa desse destempero emocional. Então, quando eu estou presente para as minhas emoções, eu posso decidir. Porque quando eu não estou presente, Carla, eu sou sequestrado emocionalmente. E quando eu sou sequestrado, a minha reação pode ser desproporcional, pode ser disfuncional. E eu acabo agredindo essa pessoa que eu mais amo, que é o meu filho. Então, quando eu tenho essa presença, não quer dizer que a gente vira santo, não, tá, pessoal? A gente continua de carne e osso, a gente continua tendo os nossos destemperos, mas com cada vez menos frequência. A ideia é essa. A ideia é que nós estejamos presentes para o que está acontecendo. Eu falo assim, que a gente tem duas mentes. A mente consciente e a mente inconsciente, né? Então, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir o carro, você pensa em cada detalhe, né? King, de novo, no final você me corrige se eu estiver errada. Mas quando a gente está aprendendo a dirigir um carro, você pensa em cada detalhe. Você liga a chave, você pensa para passar a marcha, você sente o pedal no acelerador, porque você não sabe ainda, enfim, como balancear aquilo ali, né? Mas você dirige uma vez, isso é sua mente consciente. Você dirige uma vez, você dirige duas, você dirige 10, você dirige 100, e chega uma hora. Gente, contem aqui pra gente. A gente dirige sem saber que tá dirigindo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, nossa, eu cheguei no meu trabalho, eu cheguei na minha casa e eu não sei como que eu cheguei. Eu não me lembro. Por quê? Quem que estava dirigindo? Era a mente inconsciente. Entende? Ou seja, a gente tem duas mentes. A mente consciente, quando a gente pensa para fazer alguma coisa, e a gente tem a mente inconsciente, que é aquela que está gravado, é o piloto automático. Ou seja, do mesmo jeito que a sua mente inconsciente, que é muito mais forte que a consciente, do mesmo jeito que essa mente, ela tem poder para dirigir um carro numa grande cidade, igual a que eu moro, Belo Horizonte, ela tem poder para te dar um banho sem você perceber. Ela tem poder até de bater no seu filho, porque você não pensou. Você simplesmente agiu inconscientemente. E de onde que vem esse inconscientemente? Eu penso que é assim, de uma atitude que foi várias vezes executada. Então, por exemplo, se você viu os seus pais agirem daquela forma, você sempre viu agindo daquela forma, viu uma vez, viu 10, viu 1000. Aquilo foi gravado no seu inconsciente e